vamos tratar a respeito do primeiro livro, publicado em fevereiro de 1964, portanto há 55 anos, pelo espírito Joana de Ângeles, e logicamente psicografado por Divaldo Franco, com o título de Messe de Amor. A palavra messe, no sentido figurado como Joana empregou no título, quer dizer ação que consiste na transformação da alma. E a palavra amor, como já bem sabemos, na sua origem, quer dizer Deus faz o melhor. O livro despontou no momento em que a família espírita, em 1964, reconhecida e jubilosa, celebrava o primeiro centenário da publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo em Paris. Revivendo a boa nova de Jesus, o Cristo de Deus, o Espiritismo, nesta obra de Joana, vem desdobrar o amor, convidando o ser humano à cruzada redentora da fraternidade por um mundo melhor. À guisa de apresentação, no prefácio, a autora enaltece Allan Kardec, chamando-o de abnegado apóstolo da terceira revelação, que nos faz lembrar que a humanidade teve 3 extraordinárias revelações. A primeira, com Moisés, a lei de Deus recebida mediunicamente no Monte Sinai, que todos nós já sabemos. A segunda revelação do cristianismo, que são as lições imperecíveis reveladas por Jesus, nosso modelo e guia, que se resume, segundo Joana, na expressão mínima, micro, e que alcança o universo infinito, segundo ela: amai a Deus sobre todas as coisas e ao vosso próximo como a vós mesmo. É a menor expressão no maior poder, ou no maior alcance. O Espiritismo, então, é a terceira das grandes revelações, trazendo o Consolador prometido por Jesus. Porque Cristo disse: não vim destruir a lei, porém cumpri-la. O Espiritismo diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Por esta razão, Joana define muito bem que o Espiritismo é uma messe de amor, aguardando o coração humano a cego a colheita abundante. Por vezes, nós reconhecemos que os nossos estudos são como uma gota d'água do incomensurável manancial do conhecimento, tanto da doutrina como da filosofia ou da ciência espírita. Mas Joana nos elucida que uma gota d'água, se tivesse transformado as suas moléculas em grãos de areia, poderia tornar-se uma faixa de regular largura em torno do Equador, ou seja, 40 mil quilômetros. Uma gota d'água tem a capacidade para transformar isso tudo em areia. Joana já escreveu oficialmente, publicados, 75 livros, que são verdadeiros tratados de saúde mental, já admitidos por médicos, psicoterapeutas, psiquiatras, inclusive médicos que não são espíritas nem espiritualistas, até ateus, já admitem que as obras de Joana são tratados de saúde mental. Com uma terapia, toda a terapia dela é baseada no Evangelho de Jesus e na codificação kardeciana. As suas obras despertam as almas adormecidas, as almas enfraquecidas e adoecidas, para a responsabilidade da educação espiritual, por onde tudo deve começar. E diz ela que livros abrem janelas para que a luz do conhecimento
penetre nas almas, educando, guiando e salvando. Sob a chancela de um espírito amigo, Joana está entre os espíritos da codificação em O Evangelho segundo o Espiritismo. A saber, no capítulo 9, item 7, ela escreveu a paciência. Muito interessante ler este texto, todos os textos, mas principalmente esse que estamos falando agora, em 1862. E, mais adiante, no capítulo 18, ela escreveu Dar-se-á aquele que tem, também no mesmo ano. No dia 5 de dezembro de 1945, o espírito Manuel Silva, então mentor espiritual do médium Divaldo Franco, avisou que iria deixá-lo, pois estava prestes a reencarnar. Outro espírito passou a ocupar-se com Divaldo, apresentando inicialmente, segundo Divaldo, algumas dificuldades de comunicação ou de entrosamento. Em 1947, 2 anos depois, Divaldo, curioso, como todo bom baiano, né, curioso, quis saber quem era esse espírito que estava trabalhando com ele há 2 anos e ele não sabia quem era. O espírito simplesmente respondeu: o espírito amigo. Mais adiante, Divaldo volta a indagar, com a sua curiosidade baiana, quem é, afinal de contas, esse espírito que é o meu guia. O espírito respondeu: meu filho, por que você quer saber quem é o seu guia? Divaldo respondeu: porque todo mundo que eu conheço tem guia, e eu quero saber quem é o meu. Será que eu também tenho guia? Tem, respondeu o espírito. O seu guia é o maior de todos, é Jesus. Ah, Divaldo disse, mas Jesus eu não quero. Ele é o guia de todo mundo. Eu quero um guia só para mim. Divaldo, afirmou o espírito, fica com Jesus. Ele é o único guia fixo, porque todos os dias mudam, mas só Jesus permanece. Em 1949, começa então a psicografar já um entrosamento mais perfeito. Em 1954, algumas mensagens começam a ser assinadas por um espírito amigo. Ainda não era Joana. O próprio espírito selecionou mensagens que foram publicadas nesse tempo para a publicação no Reformador, que é a revista da Federação Espírita Brasileira, que avisa de curiosidade, agora no dia 21 passado, completou 136 anos e é a mais antiga revista em circulação no Brasil. Só existe uma outra revista que tem esse tempo, que é o Diário Oficial. Nenhuma outra revista durou 136 anos de circulação ininterrupta. Então começa Joana dizendo que a condição inicial à transformação, vejam bem, como é que começa a nossa transformação? Primeiro, afasta o verbo da crítica destruidora e defende a concha dos teus ouvidos contra o palavreado destruidor. Essa é a primeira condição para a transformação. Aí diz ela, observa a vida dos heróis e dos desbravadores. Todos passaram incompreendidos e desrespeitados. 5 séculos antes de Cristo, veja por onde Joana incursionou. 5 séculos antes de Cristo, na Grécia, Aristarco de Samos já pregava o sistema heliocêntrico. Galileu, físico e matemático, astrônomo e filósofo, foi constrangido a negar essa verdade. Eratóstenes, matemático, gramático, poeta, geógrafo, bibliotecário e astrônomo da Grécia, 3 séculos antes de Cristo, com instrumentos rudimentares e primitivos, calculou pela primeira vez a circunferência da Terra em 39.690 quilômetros. Foi considerado louco. A ciência contemporânea, dispondo dos mais avançados aparelhos, mediu essa mesma circunferência, que é de 40.075 quilômetros, diferença de apenas 385 metros.
Hiparco de Joana, astrônomo grego, o primeiro construtor de máquinas, exímio cartógrafo e matemático da escola de Alexandria, pouco mais de um século antes de Cristo, afirmava que o ano solar era de 365 dias e 1/4, menos 4 minutos e 48 segundos. Vejam que ele já tinha concepção de hora e segundo. Foi por isso ridicularizado. Recentemente comprovou-se um engano de apenas 6 minutos. Se alguém então te fala que é loucura o esforço que empreende ou o sonho que você tem, silencia de Joana e insiste no dever. Agora vejam o que ela nos traz para reflexão. Se a minúscula semente dissesse que um dia se transformaria em gigantesco carvalho ou numa sequoia, ninguém acreditaria que uma semente ia se transformar numa árvore de 200 metros, né? Ninguém ia acreditar, mas então a semente, para libertar o vegetal que conduz, que é a mesma coisa que a nossa alma, que conduz em germe, não se nega a vencer o solo que agasalha. A nossa dificuldade é de vencer os nossos percalços ou as necessidades que temos para que possamos eclodir. Muito antes que o sábio Dalton concebesse a teoria corpuscular da matéria, a matéria já era constituída de corpúsculo. Vale dizer, muito antes de se tornar frondosa a árvore, estava projetada a memória da semente. Dalton, meados do século XIX, um químico e físico francês, é o homem mais creditado com o desenvolvimento da teoria atômica de Joana, que tudo que eu estou falando está no livro. Porém, vejam bem, a teoria dos átomos foi na realidade formulada 2.500 anos antes de Dalton por um sábio e filósofo indiano conhecido como Acharya-Kanara. Então, adverte Joana: cuidado com os fatos da ilusão. Renova-te primeiro onde vives. Bendize a dificuldade. Aflige-se a avezita na casca estreita do ovo que a gerou para defrontar horizontes infinitos. Assim é o Espírito. Toda dificuldade é considerada favor da lei divina. É um favor que a lei divina nos concede para que possamos aprender e evoluir, demandando então simplificação e reajuste da nossa alma. O trabalho não executado a contento volta exigindo decuplicados esforços. Por isso, todo o trabalho deve ser feito da melhor maneira possível, porque senão vamos ter que fazê-lo novamente, tantas vezes até que possamos fazê-lo da melhor maneira. A aflição é um veículo de sofrimento. No entretanto, é o sofrimento uma via de purificação. Deve-se identificar os próprios defeitos, mas não se pode estacionar neles. A Terra não é planeta hospital, nem ergástulo, mas abençoada escola das almas. O dinheiro em si mesmo não é bênção nem maldição, mas objeto de permuta. Cuide-se para não ser escravo do que tem, nem servo submisso do que não tem. Vejam bem, quem de nós, vejam a reflexão que Joana nos induz, quem de nós costuma auscultar o pensamento divino? Quem de nós costuma auscultar o que Deus está pensando a meu respeito? Quem de nós tem essa coragem, essa visão de perguntar a Deus o que é que o Senhor está pensando a meu respeito? E ela diz que isso é uma necessidade de crescimento. O bom exemplo é a luz da vida. A vida é iluminada pelos bons exemplos.
A lâmpada que não recebe energia não ilumina. A melhoria íntima exige frequência obrigatória no curso normal de consolidação dos bons propósitos. O coração mais visitado pela dor é o que mais se aprimora. Ninguém de nós quer dor, mas o coração mais visitado pela dor é o que mais se aperfeiçoa, ou mais rapidamente se aperfeiçoa. Seja a honra de servir e a honra de quem serve, a satisfação de servir. Dificuldade é assim teste de resistência em forma de ensejo alentador. A dor é mensagem de despertamento. Quem consulta a dor para saber o que é que ela está querendo de nós? Ela está querendo alguma coisa. A provação para o espírito é fogo purificador. Quase todos somos espíritos endividados, regateando compromissos e protelando obrigações. Seja sábio no aproveitamento do tempo, valorizando a bênção das horas. Valorize o tesouro dos minutos. A eternidade é feita de segundos. Valorize as pequenas coisas positivas. Nós temos por hábito valorizar as grandes. Mas ela diz, valorize as pequenas coisas positivas. Aí vem Joana com salvo-conduto para o reino de Deus, ou seja, passaporte para o reino de Deus. Diz ela, difunde a verdade, estimula a ordem, elabora o serviço nobre, conclama o dever, desculpa a ignorância, ama sempre incondicionalmente e insiste nos postulados do cristianismo puro, tal como o Espiritismo ensina. Quem insiste quando os outros fogem, demorando-se na fraternidade em prol do júbilo de todos, dominando a ira, a preguiça, o medo, o orgulho ferido, a cobiça e o amor próprio, adquire a autoridade que vem do reino dos céus. Há muitos dominadores no mundo. A história está cheia. Legitimamente existe um só dominador verdadeiro e real, aquele que se domina a si mesmo. Os outros todos passam, mas este não passa, este fica. Em 1896, diz Joana, quando Henry Ford explicava aos grandes capitães da indústria elétrica os pormenores do primeiro motor a gasolina que ele construiu, e os participantes dessa reunião não estavam dando muita atenção para a proposta que ele estava fazendo, que ele estava apresentando, Thomas Edison, presente, exclamou: mesmo que não haja interesse, persista. Edison passou a maior parte de sua vida realizando sonhos, foi o inventor com o maior número de patentes, e graças a ele, Henry Ford persistiu e conseguiu impor que o motor era uma coisa boa. Mas conseguiu impor que a proposta dele, que o projeto dele era bom. Então, diz ela, a solidariedade, graças à solidariedade de Thomas Edison, a solidariedade é um tesouro abençoado. Em toda a criação vibra a mensagem paternal da ordem divina. Quando o desrespeito, isto é muito importante, o desrespeito em qualquer ambiente, na família, no trabalho e na sociedade, na política, quando o desrespeito irrompe na engrenagem da ordem, campeiam violência e corrupção. É a grande verdade. Aí vem ela falar sobre violência, vem ela falar sobre corrupção, e em 64 vem ela falar em moral, diz ela que moral é disciplinar o receber e ética é metodizar o dar. Fala de disciplina e fala do que é metodizar. Depois ela vem falando da harmonia que decorre da disciplina e nos lembra a exigência do Espírito Emmanuel a Chico Xavier na fase inicial: disciplina, disciplina e disciplina. Aí diz ela que a doutrina espírita
ensina que a reencarnação é bênção à promoção do bem para desfazer o mal. Reencarnamos para o bem, para desfazer o mal. E só se desfaz o mal fazendo o bem. Diz ela que a palavra evangélica é medicamentosa. O melhor remédio contra as aflições é o trabalho de auxílio ao próximo. A doutrina espírita oferece recursos abundantes para ser abundante quando tudo escasseia. O espiritismo não equaciona, não resolve dificuldade nenhuma, mas prepara a alma ao destemido enfrentamento das dificuldades até justa resolução. Diz ela que Jesus é vida e a doutrina cristã é ação. Não há cristianismo sem ação. Como sinal de que Jesus está contigo, é outra reflexão que ela nos faz. Como sinal de que Jesus está contigo e tu com Ele, pergunte-se o que eu tenho para dar em nome de Jesus. Pergunte-se sempre o que eu tenho para dar em nome de Jesus. Só pode ser considerado cristão quem vive o ensinamento de Cristo integralmente. A reencarnação é a oportunidade abençoada que os céus concedem para o refazimento moral, ajuste de contas e saldamento de dívidas. A crença é a rotulagem de fé. A ciência é comunhão com a fé. O exterior, todo o exterior é material, é temporal, é passageiro. Somente o interior é imortal e permanece. Como a árvore gigante surge na semente minúscula, as benfazejas realizações começam nos pequenos trabalhos, nas pequenas coisas. Não há conquista sem sacrifício, nem vitória sem luta. Jesus é o roteiro e o Evangelho é o programa do roteiro a ser cumprido. À noite, convida a meditação. Meditação é fazer silêncio para escutar o que Deus tem a me dizer. Isto é meditar, é silenciar os pensamentos para escutar o que Deus ou os espíritos superiores têm a me dizer. O silêncio ajuda a raciocinar. A dor convida à reflexão. Com muito acerto, diz ela que afirmava São João Crisóstomo, que é um santo do século V, afirmava o santo São João Crisóstomo, que é também o padroeiro dos oradores sacros ou dos expositores. Ele dizia: um santo triste é um triste santo. Portanto, quem é triste não pode ser santo. Santo tem que ter alegria. A queixa é comparada a um ácido perigoso, talvez ao mais perigoso de todos os ácidos, que sempre produz dano. Sempre produz dano. É um ácido perigoso que sempre produz dano. Queixas dilatam e vitalizam problemas. Na linguagem do dever, reclamar é rebeldia. Queixa é insubordinação. Reclamar cria pessimismo. E queixa estimula ociosidade. Aí me faz lembrar Lázaro do Evangelho, capítulo 17, item 17, quando ele diz: o dever é a lei da vida. O discutidor não merece atenção. O que dá vida ao orgulho é o egoísmo. Egoísmo é a alma do orgulho. Portanto, não há orgulho sem egoísmo. Todo orgulhoso é egoísta. Mais justa e perfeita caridade consiste quando se está embaixo, passando por dificuldades, na escassez, mas abençoar a fartura de quem está no alto. Esta é a verdadeira caridade de João. Usa a palavra gentil como a flor que se deixa identificar pelo aroma que espalha. Mais importante que a doação material são a renúncia ao ponto de vista. Mais importante do que a doação material,
são a renúncia ao ponto de vista, o combate ao amor próprio ferido, o esforço contra o rancor, a luta sobre o capricho pessoal. Vale mais do que a doação material. Trabalha e serve mais. Trabalho é vida, e serviço aplicado à edificação do bem é viga mestra. Penetrar racionalmente nos problemas, a gente normalmente corre deles, né? Procura evitar. Mas diz ela, penetrar racionalmente nos problemas conduz a soluções seguras. Haja sem esmorecimento, nem reclamos. Todos podem contribuir, veja, todos, não faz diferença, não faz exceção. Todos podem contribuir na solução dos problemas sociais, agindo da melhor maneira no sentido do bem. Todas as tarefas do bem, embora pequenas, são ministérios divinos. Repito porque essa frase dela me tocou. Todas as tarefas do bem, embora pequenas, são ministérios divinos. Não são serviços, nem mesmo são ministérios divinos. A família é sempre fundamental, escola evolutiva. Lá é ambiente de serviço. No cumprimento do dever que te cabe, com a alma em oração, peça a Deus, em nome de Jesus, coragem, força e sabedoria ao cumprimento da obrigação. Diga, vejam que ela nos ensina, diga, Senhor da vida, ajude-me a servir toda forma de vida com amor, toda forma de vida. A maior honra da vida é o privilégio de servir e seguir adiante, servindo sempre com entusiasmo. Quando afrontado, normalmente somos afrontados de alguma forma, direto ou indiretamente, quando afrontado sai. O desatento é espírito imaturo. O perseguidor é instrumento de várias enfermidades. O zombeteiro ignora-se. O imprevidente é criança espiritual. O malvado é náufrago de si mesmo. Quem fere propositadamente está doente da razão. Observe bem, em toda parte descobrirás a natureza entoando hinos de louvor à esperança e homenageando o bem. Ajude sempre com a contribuição estimulante da alegria. Em nome do amor, liga-te ao serviço na realização do bem. O bem que se faz é o trabalho que mais faz bem. Vamos marcar bem esta frase. O bem que se faz é o trabalho que mais faz bem. O que Jesus nos ensina? Vai encerrando Joana, perguntando o que Jesus nos ensina. E ela responde, logicamente, principalmente a libertar-nos de todos os tormentos e suportar as aflições. Jesus nos ensina a amar incondicionalmente, pelo prazer de amar. Aí diz ela uma frase que eu achei maravilhosa: amar pelo prazer de amar, nada mais. Amar pelo prazer de amar. Saibamos aproveitar bem todas as lições que a vida honrou os nossos passos. Às vezes lições amargas, né? Mas saibamos aproveitar bem todas as lições. Trabalhador mais ineficiente é ainda aquele que não experimenta produzir melhor. Quem decreta a própria inutilidade é ladrão de seus valores. Presentemente, todos estamos no lugar certo, no momento exato e com os recursos exigíveis. Esteja onde a simplicidade faz morada. Humildade é ser o máximo de vezes as mãos de Deus. Descubra tesouros até então desconhecidos, latentes em ti mesmo, à espera apenas da tua vontade. Orar é integrar-se ao divino, cada um ora como pode, sente e vibra,
O pai, entretanto, responde conforme o valor, a necessidade e a honradez da solicitação. Quando uma família, achei também essa informação dela muito interessante, quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, todo o entorno, quer dizer, toda a vizinhança, recebe o benefício da comunicação com o alto. As vibrações se espalham, né? E atingem os vizinhos. Lembre-se sempre da eficácia da prece. A obra do Senhor é feita com apenas um elemento, se chama amor. Faça sempre o melhor. Aí ela encerra, contando uns exemplos que eu vou resumi-los. Diz ela que o poeta Keats, aos 25 anos, vencido por tuberculose e pertinaz, recebeu a morte com júbilo. Tiziano, aos 94, confiante, pintava, confirmando a maestria, esquecendo a idade que tinha. John Milton não desistiu de lutar, embora cego. Pasteur, hemiplégico, não desanimou, continuou pesquisando. Thackeray escrevia com a alma, embora a sua amada esposa estivesse louca. Steinmetz, apesar de corcunda, realizou prodígios da ciência. Handel, empobrecido e meio paralítico, empenhou-se com ardor para que o Messias, com seu coro de aleluia, deslumbrasse o mundo. Portanto, é indispensável, agora vejo, é indispensável valorizar apenas o bem que se quer. Nós costumamos ver os problemas, as dificuldades, e ela diz, é indispensável valorizar apenas o bem que se quer, e deixa o resto. A palavra luminosa, nascida do Mestre, é transmitida pelo livro, que o livro é pão duradouro e eterna semente de amor. Aí encerra, dizendo que uma mensagem espírita consola, uma lição espírita esclarece, um socorro espírita ilumina, um livro espírita liberta e conduz. Tanto é verdade que honrando um livro nobre e construtivo, o Espírito da Verdade preconizou: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Então, a obra de Joana de Ângeles é um chamamento à construção de um mundo melhor. E de lá para cá, de 64 para cá, 55 anos, são 75 livros, ela foi cada vez mais aperfeiçoando a sua didática e cada vez mais nos trazendo informações valiosas. Se esse primeiro já é valiosíssimo, imagine os outros, né? Desses 75, tem 16 que formam a série psicológica de Joana de Ângeles. Apenas uma curiosidade, encontrei há tempos passados um médico que eu conheço, um psicoterapeuta, numa feira de livros, e ele estava comprando alguns livros de Joana de Ângeles, e ele é espiritualista, não é espírita. Ele me disse que ele tem participado de muitos eventos nacionais e internacionais de psicoterapia, e os médicos, inclusive médicos ateus, fazem referências aos ensinamentos de Joana de Ângeles, citam, discutem, conversam sobre o que Joana escreve, e ele tem, até então, ele não tinha ouvido nem visto nenhum médico contraditar, desfazer, criticar o que Joana escreveu. Mesmo médicos ateus aceitam como verdade as lições de Joana na série psicológica. Então, lendo não é um livro apenas de leitura, é um livro de estudo. Lendo e estudando o livro Mestre de Amor, fortalecemos-nos espiritualmente e ampliamos a compreensão e a infinita capacidade de amar. Assim seja, agradeço a generosa atenção.